Você sabe o que é carne de frango halal? Vai saber agora. A gente vai conversar com Ahmed Saif, diretor de operações do Sedial Halal, o Centro de Divulgação do Islã para a América Latina. Muito bom dia para você, Ahmed. Seja bem-vindo, dessa vez presencialmente, ao estúdio do Ligados Integrados. Muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Vamos esclarecer um pouco sobre esse mercado halal. Vamos sim. Antes da gente começar então o nosso bate-papo, explicar o que é a carne de frango halal, vamos dar uma olhada aqui na nossa tela. A gente vai trazer alguns dados sobre exportação de carne de frango halal para alguns países árabes. Então, olha lá. Em primeiro lugar, Emirados Árabes, depois Arábia Saudita, Singapura e Catar. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal e trazem uma comparação entre janeiro e agosto de 2021 e janeiro e agosto de 2022. Primeiro, em volume, a gente vê que para os Emirados Árabes Unidos a gente teve uma elevação de 44,9%. A Arábia Saudita caiu um pouquinho, né, menos 14,5%. Os embarques, o volume, né, de carne de frango halal exportada então para a Arábia Saudita. Singapura aumentou 39,9% e o Catar, olha aí, 52,8%. Agora a gente vai dar uma olhada então numa tela que traz a receita que foi gerada com essas exportações. Vimos aí o volume, vamos dar uma olhada agora, gente. Por favor, colocar a tela aqui, a receita. A gente não tem essa tela da receita? Ah, agora sim. Vamos lá então. Olha lá, para os Emirados Árabes Unidos a gente teve uma elevação na receita de 81,4%. A Arábia Saudita, apesar de uma queda no volume, como a gente viu agora há pouco, um aumento de 20,1% na receita. Singapura, 68,2%. E olha o Catar, 86%. Ahmed, antes da gente falar então um pouco sobre economia e mercado, vamos contextualizar para quem não sabe o que é a carne de frango halal. Bom, halal nada mais é do que aquilo que é permitido para o muçulmano. Então hoje nós temos quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo inteiro. Só no Brasil tem mais de 2 milhões, de acordo com algumas estatísticas. E o muçulmano segue aquilo que Deus nos orientou através do Alcorão e através dos ensinamentos do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Então halal nada mais é do que aquilo que é permitido para o muçulmano. Dentre essas regras está a forma que a pessoa se casa, a forma que a pessoa trabalha e a forma que a pessoa se alimenta. Então, no caso do frango, para ele ser halal, existe uma série de regras que deve ser seguida para a carne desse frango ser considerada halal. E nós, da Sedial Halal, certificamos que esse produto está de acordo com essas regras. Então, por exemplo, algumas dessas regras. O animal tem que ser bem tratado. Muita gente tem essa dúvida se o abate religioso é contra o bem-estar animal. E é exatamente o oposto. Uma das premissas do abate halal é ter um respeito pelo animal, é ter um tratamento com bastante cuidado com esse animal, porque você respeita a vida, né? Você não está sacrificando o animal à toa, você está sacrificando para alimentar as pessoas, então você respeita uma vida que Deus gerou e você, além de tudo, tem uma carne melhor para o consumidor. Então, por exemplo, você tem menos hematomas, você tem uma carne mais macia. Enfim, outra regra para o abate halal é que o animal esteja voltado para Meca, que é a direção da Arábia Saudita, que é a mesma direção que os muçulmanos fazem as orações. Então nós consideramos o abate uma adoração, tudo que você faz bem feito é uma adoração. O abate tem que ser corte único, unilateral, unilateral não, você tem que cortar as artérias, as veias, a traqueia e o esôfago para garantir uma saída maior de sangue. Então tem que ser um corte bilateral, na verdade. Um corte único, uma faca bem afiada para o animal não sentir dor, não ter um sofrimento maior do que o necessário, prolongado também. Você não pode mexer com o animal antes de ter certeza que ele está morto, efetivamente. Então você não pode fazer a sangria e já levar para a depenadeira, por exemplo. Tem que ter um tempo para o animal sangrar, para respeitar a morte daquele animal. Além da parte da segregação dos produtos também, então o armazém tem que ser de acordo com as regras halal, o processamento do produto. Então o halal é uma técnica para garantir o consumo do consumidor muçulmano. Então no caso da carne de frango não é só uma especificação em relação ao abate, transporte, a própria produção, a criação do animal, tudo isso tem que estar de acordo. Exatamente. Então, na nossa auditoria, nós vemos toda a parte de como foi alimentado esse animal durante o crescimento, o recebimento desse animal, se ele tem uma área de espera adequada para ele não chegar cansado, não chegar exausto,
porque se ele chegar num calor e o ambiente não for agradável, ele vai perder água, vai ter uma carne mais sólida, mais rígida. Então o halal abrange toda a cadeia para garantir a qualidade do produto, garantir a crença religiosa dos muçulmanos e garantir que durante o processamento não tenha contaminação cruzada. Então nós vemos o recebimento, o abate, o processamento, a armazenagem e o transporte, porque daí você garante toda a cadeia e que não vai ter nenhuma contaminação durante o processo. Agora sim, vamos falar então um pouco sobre economia e mercado, né? Os países árabes são grandes parceiros comerciais do Brasil. A gente já exporta muita carne de frango para lá. O que é que a Copa do Mundo no Catar pode representar em termos de oportunidade para a gente? Bom, o Brasil hoje é o maior produtor de carne halal do mundo, tanto carne bovina quanto carne de frango. Mas mesmo assim nós vemos que ainda tem oportunidade para crescimento. Você apresentou os números para a gente, tivemos países que cresceram mais de 50% na importação. O Catar vai ter a Copa agora em novembro, daqui a poucas semanas. Espera-se um público de quase 2 milhões de pessoas, 1,7 milhões de pessoas indo visitar a Copa, indo participar do evento. E apesar da maioria que está indo para a Copa não ser muçulmana, é um país muçulmano e é um país que só importa se tiver certificação halal. Então isso fomenta mais a economia, fomenta mais o mercado, a exportação de frango. E o Brasil está muito bem colocado nessa posição de exportador halal. Mas não só para os países árabes, nós temos Japão que consome halal, China que consome halal, Europa. E o Brasil tem muito espaço para crescer, porque a gente tem uma capacidade produtiva muito grande. Apesar de já sermos o primeiro colocado na exportação de carne halal, ainda tem espaço para mais. Nós temos empresas com capacidades recordes no mundo. E só falta realmente abrir portas, negociar melhor, porque você já tem uma presença muito forte do Brasil nesse mercado, mas sempre tem espaço para mais. Nós não somos 100% do frango daquela região, então sempre tem espaço para crescer cada vez mais. Era isso que eu ia te perguntar agora, justamente. Uma peculiaridade a gente exporta para os países árabes o frango griller, que é aquele frango menorzinho, porque ele é embalado inteiro para exportação, né? Isso é um aspecto cultural? Os muçulmanos preferem comer assim? Por que isso? Bom, tem uma diferençazinha, desculpa te corrigir, o árabe e o muçulmano, né? O muçulmano é quem segue a religião islâmica e o árabe é quem é daquela região dos países que falam a língua árabe. Perfeito. É cultural do árabe comer o frango griller, que é aquele frango galeto que a gente chama aqui no Brasil, né? De 900 gramas a 1,1 kg em média. E é cultural, né, nessa região, quando vai almoçar, quando vai jantar, cada um ter o frango dele e consumir o frango inteiro. Por isso que pega o frango menor. Se for um frango de 2 quilos, a pessoa não aguenta, né? Mas tem oportunidade para os cortes. Você tem franquias de fast food muito fortes naquela região. Então existe o nuggets que deve ser halal, os cortes de frango, né, asinha de frango, coxa sobre coxa, tudo deve ser halal. Então você fazendo o processo de abate halal e garantindo toda a cadeia, o griller vai ser halal, os cortes vão ser halal e a carne mecanicamente desossada também, que é a matéria-prima para os embutidos. Então você pode ter mortadela de frango halal, salsicha de frango halal e tudo isso é consumido naquela região. Então o griller hoje é o mais famoso por causa do valor agregado e por causa da especificidade da região, mas você tem espaço para outros tipos de cortes de frango também. Pois é, isso que eu queria entender, porque a gente fala que podemos ainda exportar mais carne de frango. Já exportamos muito, podemos exportar ainda mais, né? De quais cortes a gente está falando, né? O que é que a gente poderia exportar ainda mais? Aí você falou, né, que a gente fornece essa carne de frango para grandes redes, então há ainda oportunidade sim para o Brasil. Exatamente. Eu não vou mencionar os nomes, né, mas todo mundo sabe os grandes fast foods do mundo. E se você for em qualquer país árabe, você vai ver em todos eles que ele é halal. Então, aqui no Brasil não é, mas lá na região é. Em todos eles vai ter uma placa, um certificado halal, porque ele consome matéria-prima halal para fazer os produtos. Então, existe bacon halal, que é uma coisa controversa, né? Mas é claro que não é de suíno, né? Feito de carne, de bovino ou de frango. Os cortes devem ser halal, o nuggets é halal, os steaks, né, são halal, os empanados. Então, apesar do griller ser o grande carro-chefe do Oriente Médio, você tem espaço para os outros produtos também.
Agora, por que o Brasil? Porque, afinal de contas, a gente tem outros países como Indonésia, por exemplo, que tem uma grande população muçulmana e que também compra a carne de frango halal do Brasil. Mas a gente tem por ali outros fornecedores, como a União Europeia, por exemplo. Por que a carne de frango halal do Brasil? Bom, o Brasil já está no mercado halal há mais de 40 anos. A Sedial fez parte dessa história. E o consumidor árabe e muçulmano confia muito no nosso produto. É um produto de excelente qualidade, é um produto que eles sabem que segue as premissas religiosas, é um produto que tem muita segurança de alimentos, é um produto que segue todas as normas sanitárias, de saúde, etc. Então, o consumidor árabe e muçulmano confia muito no Brasil. Além disso, nós temos capacidade produtiva. Você vai em países da Europa, da África, da Ásia, existe um processo legal também, mas não com a capacidade que a gente tem aqui. Então, o Brasil é referência por isso. É um produto de excelente qualidade, é um produto que eles sabem que atende o halal. Nós recebemos visitas anualmente de diversos países para mostrar que realmente é halal. E o preço é bastante competitivo. Então, unindo esses 3 pontos, você garante que o Brasil está em primeiro lugar hoje no mercado halal, mas sempre tem espaço para mais. Como eu falei, não é 100% do produto daquela região que é brasileiro. Então você tem sempre espaço para crescer na região. Agora, vocês funcionam como uma certificadora, né? Para eu vender um produto e chamá-lo de halal, ou para eu exportar um produto e chamá-lo de halal, eu preciso de uma certificação halal, e aí eu preciso de uma certificadora. Aqui no Brasil, a população muçulmana também consome esse produto halal. Ele é vendido no mercado, você falou do Japão, por exemplo, que compra muita carne halal, frango halal do Brasil. Esse produto é vendido aqui no nosso mercado, todo mundo pode consumir, porque você falou que tem uma qualidade muito grande, né? Todo mundo pode consumir, apesar da gente não ouvir tanto falar aqui no Brasil sobre a carne halal, mas todo mundo pode consumir. Bom, o que acontece? Nós temos quase 2 milhões de muçulmanos espalhados pelo Brasil que consomem produto halal, mas algumas empresas ainda não entenderam a importância de ter o selo halal no seu produto. Mas como o Brasil é muito forte nesse mercado, então praticamente 100% das empresas que fazem o halal já trabalham com 100% da produção abatida halal. Então, para o consumidor brasileiro que quer buscar produtos halal, nós fornecemos a lista de CIFs que são certificados, porque daí você sabe qual que é a unidade que foi abatida halal, para o muçulmano que está preocupado com isso consumir, enquanto a gente está fazendo esse trabalho de divulgação para a população, para os consumidores entenderem a importância da certificação halal e para o produtor acabar colocando o selo no seu produto e facilitando a vida do consumidor. Mas no momento são poucas as empresas que usam o selo halal. Praticamente todos os exportadores de frango do Brasil já são certificados halal, mas eles não usam para o mercado interno. Então a gente está trabalhando na divulgação, com a imprensa, com o marketing da própria Sedial, para conscientizar o consumidor e posteriormente as empresas usarem o selo halal no Brasil, porque tanto o muçulmano que está preocupado com isso vai consumir e o não muçulmano que já sabe que é um certificado de qualidade vai acabar consumindo também. É isso. Ahmed, muito obrigada pela sua participação com a gente mais uma vez, por todos os esclarecimentos. Até novembro, quando é a Copa do Mundo, eu tenho certeza que a exportação vai crescer ainda mais e você já está convidado, então, para voltar e participar do nosso programa muitas outras vezes. E muito obrigada. Eu que agradeço, muito bom dia a todos e um bom final de semana. Para você também.